o planeta Terra. Aqui nós vivemos nossos dramas, planos, alegrias, tristezas e misérias. Mas aqui poderíamos existir como humanos, harmonizarmos-nos com a natureza e com a nossa espiritualidade. Mas ainda não. Estamos ainda na fase de exploração, totalmente voltados para explorar, possuir e consumir. E muitas das vezes destruir. Jogando jogos de crianças levadas, não conhecemos ainda a real missão e capacidade que temos. Afinal, o que somos? Para onde estamos indo? Olá, amigos do Face, amigos do YouTube. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós preparamos alguns vídeos, são vídeos interessantes, impactantes, importantes. São vídeos sobre a vida, né? Sobre questões da vida, questões que existem no nosso planeta, dificuldades que nós passamos. E eu acredito muito que nós estamos aqui numa jornada para compartilhar. E compartilhar não significa que você tem que ter um autoconhecimento, um conhecimento filosófico, científico, não. Compartilhar a vida de nós, pessoas comuns, que aprendemos uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma receita diferente. Então eu estou aqui para compartilhar as coisas simples, as coisas que eu aprendi durante mais ou menos 40 anos da minha vida, envolvido em espiritualidade, um pouco de filosofia, um pouco de tudo, né, de prática, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A gente tem aquela mania de aprender as coisas e fechar a nossa mente para outros aprendizados. Principalmente se alguma coisa chega contradizendo alguma coisa que a gente acredita ser uma verdade. E quando a gente faz isso, isso aí é uma chamada crença limitante, ou seja, limita o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então estou me colocando à disposição, não estou falando verdades, são pontos de vista. E digo já de cara, são temas impactantes sim, são pontos de vista importantes sobre a vida, sobre questões polêmicas, né? E tudo isso baseado em 35 anos de experiência de estudo de espiritualidade, prática de terapia com plano espiritual, e olhando as pessoas, olhando a vida, estudando alguns pensadores, estudando um pouco de filosofia, espiritualidade, estudando o Evangelho e outros livros orientais, me deu algum conhecimento que eu acho que é interessante compartilhar com as pessoas. Uma coisa interessante é que esse vídeo não é religioso, né? É um vídeo espiritualista, mas não religioso, mas ele leva em conta duas premissas, isso é importante saber. Deus, a crença em Deus, e na pluralidade das existências, ou seja, reencarnação. Então esses são molas mestras de tudo que nós vamos falar, de todos os pontos de vista que nós vamos levar aqui para vocês. Ok, e esse vídeo, ele nos fala sobre alguns tópicos que vão entrar nesse primeiro vídeo, mas vão entrar nos próximos 8 ou 9. Nós programamos aqui uns 9 ou 10 vídeos. E vamos tentar não alongar muito, porque os vídeos muito alongados as pessoas se assustam. Então vamos tentar fazer em 15 minutos, 20. Esse primeiro é o mais demorado, mas os outros nós vamos tentar fazer em 10, 15 minutos. Então é sobre sobrevivência, né? O título é Sobreviventes Quase Humanos. O que significa isso? Significa que nós estamos numa jornada de nos tornarmos humanos, não biologicamente, nós já somos humanos biologicamente. Aqui nós estamos falando psiquicamente, psicologicamente, espiritualmente. Nós ainda não atingimos a maturidade humana, né? O que é uma maturidade humana? É quando a gente trabalha com justiça, com bondade, com virtudes. E, infelizmente, isso é um sonho, é uma vontade muito grande dentro de nós, mas nós ainda somos pessoas envolvidas em questões de sobrevivência. Então nós vamos falar para vocês agora dos pontos em que nós vamos discutir essa questão. Quais os itens que nós vamos falar para que nós possamos embasar esse conhecimento de sobrevivência, vários pontos vou mostrar para vocês, mas antes de entrar nesses pontos, eu queria dar o contexto, né? O contexto é,
Por que nós falamos isso? Por que nós falamos que nós somos sobreviventes quase humanos e ainda não humanos? Pela observação do planeta, da vida, da maneira de ser, das questões que aparecem, da nossa ignorância, da nossa falta de maturidade, da nossa incompreensão da vida. A gente tem dificuldades enormes ainda, né, na vida, nesse planeta, muitas guerras, egoísmo, separatividade. É uma lista e nós vamos discutir ela no decorrer desses vídeos. Então agora nós vamos falar para vocês das questões que nós vamos tratar daqui para frente. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos lá? Vamos agora apresentar a vocês todos os itens que vamos estudar, analisar, colocar o nosso ponto de vista nos próximos vídeos. O primeiro já está junto com esse que é a nossa introdução, ele se intitula Sobreviventes e Quase Humanos. É importante esse primeiro porque ele dá o contexto, né? Ele é o contexto de todos os outros vídeos, ele dá o contexto do que significa ser sobrevivente e quase humano. Então, ainda imaturos, violentos, competitivos, medíocres e confusos e outras coisas mais, somos nós, que buscamos nos adaptar, sobreviver, às vezes a qualquer custo. Então, nós estamos nesse estágio no que eu chamo o nosso primeiro vagão, o nosso planeta ou a nossa nave que viaja pelo cosmos. O segundo item é o objetivo da vida. Afinal, o que estamos fazendo aqui e o que deveríamos estar fazendo? Existe um plano, um objetivo para tudo isso? Tenho eu alguma importância no contexto cósmico? O terceiro item é o bem e o mal, a falsa dualidade. O bem e o mal existe de fato? Ou nós criamos uma demarcação para livrarmos-nos de nossas carências e uma necessidade de culpar e esquivar-se de nossas fraquezas e ainda manter um poder sobre os outros? O item 4, justiça e injustiça. Existem muitos injustos no mundo. Na verdade, quase todos nós somos e cometemos muitas injustiças. Mas não existe nenhum injustiçado. Isso é possível? O item 5, a morte e o outro lado, uma experiência prática. Existe de fato a morte? Como é chegar do outro lado? Chegaremos em algum lugar específico ou não? E se chegarmos, como pode ser o outro lado? O item 6, medo e carência. O que é o medo? Medo de quê? Ele tem sustentado nossas misérias até agora. Tem sido a base de nossa sobrevivência paradoxal ou uma realidade escondida dentro de todos nós. O item 7, o ego, presente, passado e futuro. Quem é este ser encastelado dentro de nós, criado por nós, alimentado por nós, que luta desesperadamente para garantir o seu território? Afinal, ele está doente e nos consome dia a dia na sua luta insana de sobrevivência. O item 8, intencionalidade, pensamento, emoção e ação. Quem somos? Ou, a melhor pergunta é, o que somos? Somos o que pensamos? Pensamos ou somos pensados? Somos o que fazemos ou o que sentimos? Afinal, o que é o ser humano? O item 9, o ser, o ter e a transformação, um primeiro despertar. Podemos mudar? Como? Devemos? O último item, amor e divindade. O que é isso? Sabemos? Ou confundimos tudo novamente? Como o amor se relaciona conosco? E o amor divino? Ele existe em nossas vidas? Podemos senti-lo? Então, pessoal, vamos começar falando um pouco
dos sobreviventes quase humanos, que é o nosso primeiro vídeo, que está, na verdade, junto com a introdução, e eu disse que é um pouco mais longo, porque tem toda aquela introdução que nós fizemos. Vamos falar de sobreviventes quase humanos, porque essa primeira parte é tão importante, porque ela dá o contexto. Ela dá o contexto de todos os outros vídeos. Para a gente entender os outros vídeos, nós temos que entender essa base, esse contexto de sobreviventes quase humanos. Se nós analisarmos muito rapidamente isso em qualquer livro de história, em escolas, em geral, nos web da vida, nós encontramos um pouco da história do ser humano na questão da evolução, né? Então nós temos aí a história do Cro-Magnon, do Neandertal e dos Sapiens, né? Há mais ou menos 60, algumas dizem 80, 40 mil, 100 mil anos, né? Na pior e melhor das hipóteses. Então, nós viemos dos Sapiens, essa é a última novidade que existe em termos de pesquisa. E o que é isso, vir dos Sapiens, né? É um ser humano, né? Ou um sobrevivente também, com uma condição ainda bastante animalesca. Ele vive em função de quê? É o caçador e coletor, né? Ele não tem agricultura ainda, então ele caça e coleta. Então ele arrasa uma região, porque ele coleta tudo que tem, caça tudo que tem, acabou, ele vai para outra. E isso é interessante, a gente pensa assim, que a época do caçador e coletor dos Sapiens, ele vivia circunscrito no mundo, num lugarzinho pequeno e ali. Não, isso é uma ilusão. O Sapiens rodou quase o mundo inteiro e devastou muita coisa. A história diz isso, então isso é interessante a gente saber. Mas o que interessa aqui é a gente pensar o seguinte: existe como se fosse um chip espiritual. Pensa num chip espiritual, isso é só uma maneira de falar. Ele vai agregando, esse chip vai agregando o quê? Vai agregando experiências. Então nós viemos de experiências lá do vegetal, do animal, né, do irracional, chegamos no homem, o Cro-Magnon, o Neandertal e tal, e os Sapiens. Mas tudo isso trouxe o que para nós? Trouxe a primeira lei divina. Qual é a primeira lei divina? Lei de sobrevivência. Porque tanto o vegetal quanto o animal irracional, praticamente o que ele faz é sobreviver. Ele procria, come, descansa, luta pela sobrevivência todo dia. Isso é muito forte no ser. E isso passou para quem? Passou para nós, seres humanos, né? Nós temos isso muito forte dentro de nós. Então, essa necessidade de sobreviver é muito forte em nós, muito forte. Então, analisando por esse aspecto, nós vamos ver que dos Sapiens para cá tem pouco tempo. Se nós pensarmos que os primeiros seres desse planeta apareceram na faixa de 3 a 3,5 bilhões de anos, as primeiras bactérias, nós vamos pensar que os Sapiens apareceu ontem, 60, 70, 80 mil anos atrás. Não é nada comparado com 3,5 bilhões de anos. Então a nossa condição de seres racionais, se podemos assim dizer, ela é uma condição muito de agora, é muito presente, né? Com pouca experiência, pouca experiência. Nós não estamos falando aqui da tecnologia, de tudo isso que evoluiu demais, estamos falando do ser humano, né? Da nossa essência, da nossa evolução como humanos. Isso é muito pouca experiência, pouquíssimas. Então o que é o sobrevivente, né? O sobrevivente, o contexto do sobrevivente é exatamente isso. Seres que vivem no mundo, né, atual, há pouco tempo como humanos ou racionais, que estão experienciando alguma coisa em busca de uma outra, de um processo muito maior. E que o tempo não é importante, mas que levará muito tempo para chegarmos a ser humanos. Então vamos fazer uma pequena viagem, vamos imaginar uma situação hipotética para a gente tentar entender a questão. Imagina que nós estamos falando de uma viagem, uma grande viagem cósmica, e essa viagem seria uma viagem de trem, onde existem locomotivas, vagões e trilhos. Mas existem vários trilhos. Então vamos fazer uma hipótese que alguns seres entram em vagões que são puxados por uma locomotiva dentro de um trilho específico. Esse trilho roda durante milhões e bilhões de anos. É o trilho dos vegetais. Não vamos nem lá nos minerais, trilho dos vegetais. E ali eles vão passar por processo de experiências. E cada vez que eles evoluem num processo, né, e pensa que o vegetal está em processo de evolução para chegar no elo de ligação com o animal.
Então, nesse processo de aprendizado, eles vão mudando de vagões. Dentro do próprio vagão, ele aprende, mas ele aprende mudando de vagões. Até que ele chega no último vagão daquele trilho dos vegetais. Quando ele chega no último vagão, esse trem para numa estação. Né? Imagina, para na estação para trocar o vagão, trocar a locomotiva, para reparo, para manutenção, não é assim? Então ele para no vagão e esses seres que estão no último vagão mudam de trilho. E para que trilho eles vão? O trilho dos animais. E começa onde? No primeiro vagão. Aqueles seres que são meio que animais, meio que plantas, mas que já estão na classe mais dos animais, começando um processo de aprendizado. E o que é que estão aprendendo? Sobrevivência. Então começa de novo a viagem. Milhões de anos, milhares de anos, e aí vai, essa viagem de aprendizado. E os animais vão passando pelo processo de aprendizado, onde eles chegam novamente no último vagão, onde nós temos os animais domesticados, os animais mais dóceis, os animais com mais nível de conhecimento, de inteligência, de percepção. Nesse último vagão, eles chegam na estação. Né? Então, acompanhando o raciocínio, os vegetais chegaram na estação, aqueles que estavam no último vagão passam para o primeiro dos animais. Os animais vão evoluindo, chegam no último vagão do trilho dos animais, para na estação, e desse último vagão sai quem? Sai o primeiro vagão do trilho dos seres racionais, seres humanos, sobreviventes, como a gente quiser. E ali começa uma jornada. E essa jornada é a nossa jornada, ou seja, nós estamos no primeiro vagão. Né? O primeiro vagão da raça humana, nós estamos nela. Começamos lá com os sapiens e ainda estamos nela. Estamos num processo de crescimento e evolução. E vamos sair desse primeiro vagão, com certeza. Vamos para o segundo, para o terceiro, não sei. Vamos chegar ao último vagão. E quando chegarmos ao último vagão, já seremos humanos completos, né? Que é o nosso destino. E depois do último vagão, trocaremos de trilho? Iremos para onde? Não é nossa questão aqui. O que nós queremos mostrar através dessa história, que é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Nós estamos no trilho dos humanos, no primeiro vagão, puxado por uma locomotiva que puxa a locomotiva dos seres humanos, né? E estamos aprendendo. Dentro desse vagão existe uma imensa quantidade de aprendizado, muito aprendizado. E nós vamos falar deles, né? Nas características, quando nós discutimos as características e as instituições que existem no mundo de primeiro vagão, ou de sobreviventes quase humanos. Quando nós formos discutir as características, nós vamos entender melhor. Muito obrigado. Ok, agora nós vamos analisar e nos embasar da questão da sobrevivência quase humanos, olhando alguns casos específicos de características que existem nessa vida de sobreviventes. Nós extraímos aqui do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um livro, né? Uma parte de uma história bíblica dos hindus, se a gente quiser considerar que a Bíblia é um livro sagrado. Então você tem um épico sagrado que é o Mahabharata, e o Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata. E ele é um livro, vamos dizer assim, considerado como se fosse uma Bíblia por todo o povo indiano, né? É muito acreditado. E no Bhagavad Gita ele faz muitas colocações, muitas análises de coisas importantes da vida. E aqui eu tenho um extrato que ele mostra que são as 4 características ou deficiências das pessoas mundanas. Considere que pessoa mundana são nós, pessoas desse mundo. Então ele diz assim, 4 características. 1. Certamente comete erros. 2. Está invariavelmente iludida. 3. Tem a tendência de enganar os outros. E 4. É limitada por sentidos imperfeitos. Pense que esse livro é um livro escrito há milhares de anos, né? Não tem uma data exata, porque ele é passado de... A Índia tem uma tradição de passar informação naquela época, boca, não tinha livro. Então isso é coisa de milhares de anos.
Então ele está falando de coisas que, quando a gente analisa imparcialmente a nossa vida, a vida desse planeta, a gente vai confirmar que isso aqui é de hoje. Funciona tudo para hoje da mesma maneira. Mas nós vamos ver as características que são atuais, que acontecem em nossa vida. Nós enumeramos algumas. Algumas delas vão ser chocantes, mas é muito importante entender o contexto, né? Nós estamos analisando as instituições que existem no mundo de sobreviventes. Um mundo onde ainda impera o mal, onde ainda tem muito egoísmo, muito orgulho, ou seja, nós estamos numa fase inicial de aprendizado. Então todas as instituições que existem, mesmo as espiritualistas ou não, elas têm um cunho ainda para nível de sobreviventes, que é o que nós estamos. Então vamos lá. A primeira característica de seres que vivem num planeta de sobreviventes quase humanos é buscar sobreviver. Lógico, é a coisa mais importante e às vezes custe o que custar. E às vezes a gente mata por isso, né? A gente pode dizer, não, a gente tem coisa boa, tem fraternidade, tem isso, tem aquilo. Mas no fato é que, dependendo da situação, nós somos capazes de matar, né? Guerras e outras coisas mais que já nos provaram isso. Então essa é uma característica básica de seres que ainda não se tornaram totalmente humanos. 2. Base das relações é o medo. Todas as relações são baseadas na busca eterna de segurança. Assim, todas as relações entre sobreviventes são excludentes, em contradições com os vagões seguintes, que exigem inclusão de todos. Ou seja, na fase de sobreviventes, quase tudo que fazemos em nossa vida é excludente. Excludente no sentido de egoísmo, de separatividade. Essa é a nossa característica. E por que fazemos isso? Porque a base de nossa vida é o medo. E o medo é um capítulo à parte que vamos tratar mais na frente. Mas vamos olhar então algumas práticas que são excludentes dos seres sobreviventes, né? Primeiro, a pátria. E aí a gente diz, como? A pátria? A pátria é uma coisa boa, é cantada e recantada sempre como uma coisa maravilhosa, defender o país, defender a pátria. Sim, mas é uma característica de sobreviventes quase humanos. Por quê? Porque é excludente. Ela é excludente. No sentido que você defende o seu país contra alguma coisa, contra outros países. Você defende seu país, às vezes, nem numa guerra, mas em detrimento de fome e de miséria de outros. Então ela não inclui, ela é excludente. Um outro item, a religião. E aí nós vamos pensar, não, mas como assim, religião? Religião não, religião é uma coisa de Deus que liga a gente à fraternidade, ao amor e tal. De fato não, religião não é de Deus. Se você disser a religiosidade, a ligação do homem com Deus, sim. Mas a religião é uma coisa dos homens e ela tem como base o medo. Ela impôs o medo na sua história toda às pessoas, os dogmas, forçou, né? Situações, todo mundo conhecendo um pouquinho de história sabe disso. E hoje, nos dias atuais, não está nada muito diferente. As religiões exploram as pessoas, trabalham com medo, com a ignorância. E ela é excludente. Se a gente falar, não, mas a própria religião em si, ela exclui a outra. Existe guerra entre as religiões. Então ela é algo desse nível de planeta de sobreviventes, não ainda de humanos. E aí vem um terceiro item que é mais chocante, né? A família. Mas a família, como a família é a melhor coisa que existe nesse planeta, é o nosso lugar de aconchego, de carinho, de segurança. É verdade, é verdade. Mas tem um outro lado que nós temos que analisar. O contexto é desse planeta de seres inferiores. Então esta família que nós falamos é uma família que se fecha em detrimento das outras. Nós nos fechamos, nós ensinamos os nossos filhos, passamos uma cultura de competição, de ter e não de ser, e todo esse processo de contrato que existe de pai para filho, que vai carregando uma maneira de viver no mundo, faz com que a família também seja uma instituição de exclusão. Depois nós temos a raça, não precisaria falar muito, né? É incrível, mas ainda num planeta inferior desse, a gente briga ainda hoje com relação a raças, preconceitos.
Então raça é uma instituição excludente. E o ponto é, todas essas instituições que a gente vai numerando, nós vamos observando que elas são bem no nível nosso. Nós não somos melhores ou piores, no nosso nível. Está dentro de nós isso tudo, né? Depois nós temos a tradição. E aí os conservadores vão morrer, né, se ouvir isso, né? Mas a tradição, ela traz o quê? Traz o passado. Traz as experiências do passado. E as experiências do passado podem ser boas ou não. E se nós estamos falando que nós estamos no nível atrasado, o passado estava mais atrasado ainda. Então vai haver um combate muito grande de uma tentativa de mudança, de transformação com a tradição. É óbvio que tudo isso, a família, a pátria, a religião, tem uma base de sustentação, claro que tem. Mas é uma base de sustentação de seres que precisam se transformar e transformarão as instituições também. E depois nós temos as políticas e os sistemas econômicos, né? Políticas e sistemas econômicos são importantes para a vida, são cruciais para o desenvolvimento das pessoas, no aspecto principalmente material, que é importante. Mas todas as políticas existentes, todos os sistemas econômicos existentes são totalmente excludentes. Totalmente. Não tem contestação para isso. Algumas coisas que aparecem que tenham essa intenção de ser mais includente, de incluir, muitas das vezes são rechaçados porque o poder das elites, o poder dominante, ele quer que o bolo seja dividido sempre com a maior parte para ele e quanto menor para os outros, melhor. Mesmo que morram de fome, que vivam em miséria, não importa. Porque o ser humano sobrevivente, quase humano, ainda não humano, ele não tem ainda dentro dele essa fraternidade, esse desejo de fazer o melhor. Não existe isso ainda. Isso é um germe, que a gente se emociona, que a gente ouve alguém, que a gente vai em algum lugar, ouve uma coisa maravilhosa, olha como nós somos. Não, nós não somos, ainda não. Bom, aí nós temos aí o prazer, a esperança, o devir, a salvação, as ilusões, né? Muitas ilusões na vida. E às vezes a gente quer viver nas ilusões, é um direito que nós temos, mas a gente vai sofrer, né? Dizem que a ignorância é uma bênção, né? E quando fala-se isso, quer dizer o quê, né? Que na ignorância você não está se preocupando com nada, não está se preocupando em gastar a sua mente com nada, né? E aí ele diz, a ignorância é uma bênção até que a vida te pegue, e pega, né? E o último item que nós colocamos aqui como um item de sobrevivente quase humano é a nossa mente. A nossa mente. Por que a nossa mente é uma mente de sobrevivente quase humano e ela é excludente, totalmente excludente? Muito simples. O que é que realmente vale para a nossa vida, que funciona, que nos faria ser pessoas melhores? É o despertar, é compreender. Isso só acontece no momento presente. No momento presente. E a nossa mente faz um jogo, através do ego, né? Nos jogando para o passado e nos jogando para o futuro. Criando o remorso, criando a culpa, criando a tristeza, a mágoa, a frustração, decepção do passado, com as pessoas e conosco mesmo. E criando o medo, a insegurança do futuro. E o presente passa a ser só um ponto de referência. E aí a nossa mente exclui quem? Exclui nós. Ela nos exclui. Porque nós não podemos viver no futuro nem no passado. Nós podemos viver no presente e não vivemos. Então, esses itens fazem parte do item 2, que é a base das relações, o medo. Todos eles estão envolvidos com o medo. Depois nós temos o item 3. O item 3 é a precariedade de conhecimento dos seres desse planeta. E o que significa isso? Não, mas como assim? Tanta tecnologia, o mundo desenvolveu, a ciência, fomos para a Lua e tal. Ok, mas o que significa isso para a nossa espiritualidade, para nós nos transformarmos em humanos? Nada, quase nada. A precariedade de conhecimento da própria vida, do ser, de nós, né? E como é que nós funcionamos? Nós vamos falar isso depois, mas assim, bem rapidamente, nós funcionamos na base do instinto, da emoção, raramente no racional. Então olha que situação, e a gente não sabe disso, é inconsciente. A gente nem sabe o que é o ser humano. Qual é a composição de um ser humano? Como funciona a nossa mente? Como funciona? O que é inteligência? A gente não tem ideia. Isso é genérico. Raras pessoas têm essa
preocupação e busca esse conhecimento. Então é de notar que a gente fale, que a gente diga, que a gente faça muitas besteiras, muitos equívocos. Então nós precisamos entender a precariedade de conhecimento faz-nos ser ainda sobreviventes quase humanos. E óbvio, a inversão do caminho entre o ser e o ter. Em algum momento da vida, nós optamos que o ter nos dá segurança. Eu tenho medo, então eu busco ter. O ter me dá segurança. Ter uma boa casa, ter uma boa aposentadoria, ter um bom salário, um bom emprego, ter isso, ter aquilo. E como isso tudo dá muito trabalho, dá muita preocupação, dá muito estresse, né? A gente vive em função disso. Esse é o ponto. As nossas energias são voltadas para o ter. Um dia a gente descobre que não adiantou. E normalmente quando descobre, já se foi, né? Então, quando nós começarmos a reverter isso para o ser, nós sairemos da condição de sobreviventes e nos tornaremos seres humanos, né? Seres humanos, o que é um ser humano? Então nós vamos falar disso também. Mas por enquanto nós estamos no ter. Bom, ainda no item 5, né? Vivência em função do ego e de suas armas. Ou seja, nós construímos a nossa vida em função de quê? Da personalidade, das personas, das máscaras, das armas de defesa que o ego tem para se proteger. E por que ele tem arma de defesa? Porque ele quer sobreviver. Olha como que é interessante. O ego é o eu. E o eu quer sobreviver. E para sobreviver, ele faz o quê? Ele se encastela, prepara suas armas de defesa contra quem? Contra todos. Contra todos. Não tem família, não tem nada. É contra todos. E ele vai à luta. É assim para todos. Esse é o nosso mundo de sobreviventes para sobreviver. Nós temos uma percepção dualista. O que é uma percepção dualista? É uma percepção que precisamos comparar sempre. Julgar e comparar, julgar e comparar. Nós estamos sempre comparando, né? E nessa comparação, a gente se torna melhor ou a gente se torna pior. E se a gente se torna pior, a gente dá um jeito de que o outro vire pior também. Então olha que situação, que círculo vicioso se cria por causa dessa percepção dualista. E uma outra coisa interessante é a necessidade que nós temos de ídolos, gurus, de salvação, de qualquer coisa, qualquer sino que badala, qualquer cenoura pendurada ali, a gente sai correndo, desesperados, nós não temos noção, nós somos seres sem noção, sem desenvolvimento de discernimento. Então a nossa necessidade de gurus, de salvação, nos faz sermos ridículos, às vezes imbecis, né? E isso é uma condição nossa. Do mesmo jeito que a gente tem necessidade de ídolos, gurus, salvação e tudo mais, nós também temos necessidade de bodes expiatórios. Né? Bode expiatório eu preciso de arrumar alguém onde eu ponho a culpa das minhas dificuldades. E estamos fazendo isso na família, com os amigos, com ídolos que a gente crucifica. Crucificando Jesus, né? E outros mais. Ok. Mas ainda temos que falar um pouco sobre uns pensamentos muito interessantes que mostram para nós como os grandes pensadores, como os grandes filósofos, né, falaram de coisas que nos mostram realmente a nossa situação. Vamos falar um pouquinho aqui de um pensador materialista, mas tem muita coisa interessante, não é fácil ler o Nietzsche, confesso que não, já li alguns livros, alguns entendi, outros não, mas extraí de lá algo muito simples de entender. Então ele diz assim: a única coisa pesada, porém, para o homem é levar o próprio homem, e que arrasta nos ombros coisas estranhas, como o camelo ajoelha-se e deixa-se carregar bem. Olha que situação, né? O camelo é aquele que se ajoelha, você coloca todo o peso nas costas e ele atravessa o deserto. Olha que vida. Essa é a nossa vida. Nós carregamos pesos nas costas. Que peso é o maior peso que carregamos? A da ignorância, né? Das dores, dos sofrimentos pelo passado, pelo futuro. É um montoado de coisa que nós carregamos, de sofrimentos. Por quê? Porque a gente não entende, porque a gente não compreende, porque a gente não reconhece a verdadeira natureza nossa e o que nos espera. Tem outro do Bhagavad Gita também. Ele diz assim: se a pessoa não despertar para saber o porquê de seus sofrimentos, se não se der conta de que não quer sofrer, mas sim buscar a solução para este sofrimento,
ele então não deve ser considerado um ser humano. Perfeito. Pois a raça humana começa quando esse tipo de indagação desperta na mente, bem dentro do que a gente está falando. Enquanto você não desperta para saber por que eu sofro, o que eu posso fazer com isso? O que eu sou? Preciso desenvolver alguma coisa dentro de mim? Preciso compreender o que existe dentro de mim? Preciso compreender o que é esse mim, o que sou eu? Enquanto não tem essas perguntas, não desenvolveu nada de humano ainda. Ainda estamos realmente como sobreviventes. E tem um outro pensamento muito bonito, é do Jung, né? O Jung é muito conhecido, né? Um dos grandes, né? Da área psiquiatria psicológica, né? Então ele diz assim: pensar de modo diverso do aceito pela corrente do momento tem sempre um caráter clandestino e danoso, quase indecente, doentio ou blasfemo. E por essa razão é socialmente perigoso para o indivíduo. Aquele que pensa por conta própria está nadando insensatamente contra a corrente. Carl Gustav Jung. Se a gente lê isto de forma literal e tentar interpretar, vai interpretar ao inverso do que ele quis dizer, né? Na verdade, o que se está dizendo aqui, resumidamente, é o seguinte: aqueles que aprendem, que mudam, que despertam, são aqueles que nadam contra a corrente. Então, dá para entender o que ele está dizendo. E somando ao que ele fala, vem o Jiddu Krishnamurti, também um dos maiores pensadores que nós tivemos aqui no nosso planeta. Ele diz assim: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Isso já diz tudo, né? Bom, diante de tudo isso que eles falam, que comprova a nossa carência, a nossa dificuldade, a nossa ignorância, tem uma mensagem de Sócrates, que é a coisa mais importante da vida. Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo. Né? E muitas pessoas até acham que se conhece, mas não. Se a gente parar e perguntar a alguém: quem é você? Ou o que é você, que seria mais profundo, aí seria muito mais difícil. As pessoas empacam, né? Dá um nó. Mas vamos a Jesus, que deu um recado para nós. E esse recado é muito importante. Esse é o recado mais importante da vida para nós. Foi Jesus que nos deu. Ele quis mostrar o seguinte: olha, na miséria que vocês estão, vocês têm que andar muito. Vocês têm que, na minha maneira de falar, gente, comer muita pedra, né? É que eu falo. Mas tem que andar muito, tem que evoluir muito, tem que se transformar. A gente tem que buscar o discernimento, tem que desenvolver a inteligência. Isso não é fácil, não é fácil. E digo mais, quando a gente acha que já sabe, a gente não sabe. Não sabe. Pode ter certeza. Porque quando a criatura começa a entrar numa questão de buscar sabedoria e ela começa a descobrir coisas novas, ela vai percebendo cada vez que sabe menos. Então, normalmente, quem pensa que sabe muito é porque não sabe. Essa é uma regra. Mas Jesus diz uma coisa maravilhosa, que é uma esperança maravilhosa, é uma coisa forte, verdadeira, que nos chama ao crescimento e à busca. Ele diz: vós sois deuses. Vós sois deuses. Para a gente refletir sobre isso. Muito importante. Bom, chegamos ao final, então, do nosso primeiro vídeo. Espero que tenhamos aí passado alguma informação interessante. Se você gostou, compartilhe. Passe para os outros se entendeu, se gostou, se tem perguntas. Mas passe, compartilhe se você acha que é interessante ter essa informação. E nós vamos, então, falar rapidamente que vamos ter um próximo vídeo, onde nós vamos explorar, né, o quê? Por que estamos aqui? Qual é o objetivo de nossas vidas? Será que é ser feliz? Será que é ter sucesso? Ou será que alguém encontra alguém, um grande amor, uma completude? Fique na paz e vamos para o próximo vídeo.